Não, mas assim, professor, a gente tem uma carga horária gigantesca de cálculos, né? Então aí entra cálculo 1, né? Física, Algelin, Resmate, McFlu, enfim. E muito disso eu sinto, pelo menos, né? Eu tô, se não me engano, no quarto ou quinto semestre, por enquanto. Mas até então a gente não teve muito treinamento ou uma soft skill de lidar com as outras pessoas, que justamente entra nessa parte da arrogância. Uhum. Então, como é que fica assim? Porque a gente vai indo com a graduação, né, vai progredindo com ela, mas a gente não tem esse treinamento de tratar com os outros, de fato. Ou até mesmo, porque assim, eu sinto que às vezes a gente aprende a trabalhar, por exemplo, em grupo na marra. Ou a gente tem a sorte de cair num Uhum. grupo muito bom e que todo mundo é proativo e faz uma coisa bacana, como que eu tive a sorte esse semestre, ou infelizmente cai em um grupo em que um faz e os outros são carregados. Então, como é que fica esse dilema dentro da graduação de um politécnico? Eu acho que é um dilema que todos passam, né? Que todo mundo acaba enfrentando de alguma maneira. E é o dilema da vida, meu caro. A gente aprende a viver vivendo, né? Essa que é a verdade. A gente tem vários desafios e que tem todo um aprendizado. Eu seguramente não sou a mesma pessoa da época de graduação. Então, eu era muito mais chato, mas eu era muito mais encrenqueiro do que sou hoje. Eu era terrível. O professor Landi falou assim, uma vez para mim, duas coisas me chamam a atenção em você. Eu falei, professor? A inteligência, você vai bem, né? Então, a gente não pode reclamar, você tira muito boas notas e tudo mais, mas o bicho chato, o indivíduo com personalidade de ficar enfrentando todo mundo. Eu arrumava discussões, eu tive algumas discussões públicas na frente dos colegas, com docente, quando eu não estava de acordo com alguma coisa, e boa parte delas não resolveu absolutamente nada. Eu, Porque eu simplesmente eu era particularmente tenho uns marrento, medos né? disso, justamente por causa disso. Na verdade, eu só fiquei com fama de chato, de marrento, mas que, olha, pouco resolveu. De fato, a gente tem que ter atitude construtiva sempre. Custou um bocado eu aprender que as construções de solução são construções em parceria, onde as pessoas têm que crescer ao seu lado no seu potencial. Então, o docente tem que tomar muito cuidado, né, de não pensar que do seu lado só cresce se alguém tiver, digamos, seguindo a sua linha de raciocínio, a sua filosofia. Não, a gente tem que garantir liberdade. E garantir essa liberdade significa que a gente vai ter que ter humildade para saber que nós não somos os donos da verdade e que as pessoas têm condições de produzir frutos com vias um pouco diferentes e de um jeito um pouco, digamos, distinto daquilo que nós estamos fazendo, né? Então a gente aprende a viver vivendo, aprende a trabalhar em grupo trabalhando em grupo e precisa ter esse trato. Por isso que eu fico muito aflito com a geração de vocês, muito afetos a coisas virtuais, essas redes sociais que vocês já cansaram de me ouvir falar mal delas. Eu não gosto das redes sociais porque precisamos ter interações humanas, a gente precisa ter esse contato quando a gente aprende muito mais na convivência do que as redes virtuais, que são, às vezes, uma coisa fake, totalmente. Como um esquete lá da Porta dos Fundos, né, que eu vi, que eu achei muito interessante, do cara que estava mendigando na rua, aí aparece o cara e fala assim, Joãozinho, o que você está fazendo por aí? Olha. Aí ele falou, tentando sobreviver, né, meu caro? Mas eu olhei teu Facebook, você tá bombando lá. Peraí, uma coisa é o Facebook, outra coisa é a vida real, né? Não, a gente tem que estar preocupado com a vida real. Não tem nada que estar preocupado com o Facebook, né? A gente tem que estar preocupado com os colegas reais que têm suas manias reais do lado que sofrem de maneira igual. E acho que eu aprendi muito, né? Nesse contato com os colegas, eu tive, graças a Deus, um grupo de amigos na época da graduação fantástico, que eu aprendi muito com eles, como foi o caso da Bia, que eu já contei, né?
aprendi horrores e sou muito grato a eles, porque a gente aprende a conviver convivendo, a gente aprende a tratar as pessoas tratando, e a gente tem que tratar as pessoas de maneira igualitária. E uma das pessoas que eu gosto sempre de citar, que eu aprendi muito, foi com o Josué, que era um mangoteiro que me ajudou muitíssimo na dissertação de mestrado, né? Ah, você Josué falou dessa, me lembro. Pode falar, pode falar. Ela é muito legal essa história. Puta, é do caralho essa história. Pode falar. Não, o Josué era o mangoteiro responsável pela montagem das placas, na época que eu estava fazendo minha dissertação de mestrado, e um dia a gente perguntou para ele, Josué, como é que o concreto projetado fica bom? Ele, fica bom? Quando ele bate meio borrachento, né? Ele falou, meu Deus, meio borrachento, como é que é isso, Josué? Olha, explicar eu não sei não, mas eu mostro para vocês. Aí ele montou todo o setup lá, montou tudo bonitinho, mudou 3 placas, uma rígida, uma meio borrachenta, outra mole, e é de fato o ponto ótimo de umidificação do concreto projetado. Ele ensinou a gente a sentir a consistência com o dedão, e isso virou a norma que é a agulha de Proctor, que foi uma sacada que o professor Luiz Prudêncio teve logo em seguida, em função do dedão do Josué, né, de ele mostrar como é que funcionava a coisa, e é totalmente contra o raciocínio da lei de Adams, né, que a gente estava sempre preocupado em diminuir a água. Não, tem um ponto ótimo de compactação com uma umidade ótima de compactação dos solos, que vocês veem lá em mecânica dos solos, né, que você faz, dependendo da energia, você vai ter uma umidade específica, assim, mais energia, menos umidade, compactação máxima naquele ponto. O concreto projetado era a mesma coisa, isso virou norma brasileira, depois virou norma americana, tudo por conta do Josué. Tudo por conta de uma pessoa... Ele se aposentou, outro dia encontrei com o Mineiro na obra lá da Tamoios, ele falou que Josué se aposentou. Eu tinha um sonho grande, assim, de poder encontrar e dar um abraço no Josué assim que acabar a pandemia, se Deus quiser. É uma pessoa de muito significativa na minha vida, aprendi horrores e tinha um 4º ano primário. Só não teve chance. Para mim era um cara genial, um cara brilhante, muito inteligente, mas não teve a mesma oportunidade que eu tive na vida. Que apesar de ser filho de motorista de táxi, que sofri um bocado para me garantir os estudos, eu tenho muita gratidão pelo meu pai, por todo o sacrifício que ele teve para que eu tivesse essa carreira, né? Mas, de fato, tive oportunidade, fui muito sortudo, e o Josué, acho que se ele tivesse a oportunidade, ele poderia até ser melhor do que eu. Então, a gente não pode julgar que o mangoteiro é melhor do que o engenheiro responsável pela obra. A gente tem que pensar que alguns tiveram oportunidade e outros não, e o Brasil, infelizmente, tira oportunidade de um monte de gente, né? Porque não dá nem oportunidade de educação para todo mundo de maneira igualitária. Infelizmente. A gente merecia ter um ensino fundamental público de qualidade nesse país.